Há alguém ouvindo este momento que sente um esgotamento tão profundo que nem sequer palavras restam para descrever. O corpo anda, a rotina existe, mas por dentro há uma batalha silenciosa acontecendo. Quase ninguém nota, a não ser você e aquele que realmente vê. O peso da fadiga não está apenas nos ombros, mas repousa como um manto invisível sobre o coração. Já não se trata de simples cansaço físico, é uma exaustão que consome a alma, rouba o brilho dos olhos e faz doer até sorrir. Você já orou, já tentou manter o ânimo, já repetiu aquela oração desgastada noite após noite, e o eco, esse eco tão familiar, parece devolver apenas silêncio. Uma pergunta incômoda surge no íntimo, aquela que relutamos em admitir. Será que fui esquecido? Ou talvez, ainda mais doloroso, será que já é tarde demais para mim? Há noites em que a solidão se faz companhia. Quando as luzes se apagaram, ninguém mais te observa e tudo o que resta é um travesseiro úmido de lágrimas que ninguém jamais verá. É nesse intervalo secreto, entre o desespero e a esperança quase apagada, que tantas vezes os corações mais sinceros desabam. Você olha em volta e todos parecem seguir adiante, sorrindo, mas dentro de si há uma tempestade. Sente-se à parte, lutando contra um tipo de fraqueza que não aparece em exames, mas que esgota as forças devagar, minando sonhos, corroendo a fé nova que um dia tentou florescer. E nesse silêncio, algo dentro de você questiona: por que não recebo resposta? O que falta em mim? O fardo parece só aumentar, e a cada dia, mais distante fica a sensação de alívio. O que antes era clamor fervoroso, agora se desfaz em poucas palavras, quiçá apenas em suspiros cansados. Ainda não lhe disse o mais importante. Às vezes o que pesa não é nem o problema em si, mas a sensação de que sua luta não importa para ninguém, nem mesmo para Deus. E é nesse ponto, no limiar entre a fé vacilante e a desistência total, que se desenha o cenário mais delicado da alma humana, o medo de caminhar sem mão alguma para segurar. Há perguntas que, de tão repetidas, já perderam o significado. Até quando? Por que comigo? Foi algo que fiz ou deixei de fazer? O ciclo parece não ter fim, e você se sente ali, parado no mesmo lugar, observando os outros progredirem enquanto há um muro invisível que te impede de avançar. Talvez ninguém nunca vá notar tudo que você segura sozinho. Talvez os sorrisos ao redor sejam apenas máscaras, e apenas você saiba o quanto é pesado acordar e enfrentar mais um dia de espera sem respostas. Pode ser que hoje você esteja ouvindo este sussurro, se perguntando se deveria continuar lutando, se ainda vale a pena manter esperanças tão frágeis quando tudo só aponta para esgotamento e silêncio. Talvez se questione, há realmente um sentido por trás de tanto desgaste? Se este momento está tocando seu coração, se existe qualquer faísca de identificação com essas palavras, permita-se permanecer aqui. Respire fundo, há um caminho mais profundo se abrindo. E, se esta voz conversa com partes suas que só Deus conhece, não hesite em deixar seu amém, seu gesto silencioso de fé, como resposta a tudo o que está sendo, neste instante, trazido à tona. Ainda há perguntas que precisam ser enfrentadas, mas isso não termina aqui. Se você continua aqui, talvez seja porque há algo não resolvido, uma busca interna que insiste em se prolongar. O tempo parece arrastar os minutos com um peso maior quando somos confrontados pelo silêncio. Outros enxergam apenas passos na rotina, mas você sente as fissuras invisíveis que se abrem por dentro, cada uma sussurrando incertezas. Talvez você já tenha tentado desabafar, explicar, pedir ajuda, mas as palavras falham, a compreensão escapa, e a sensação de ser estrangeiro dentro da própria história só aumenta. Há um desgaste que palavras não alcançam e noites inteiras que parecem se estender sem promessa de alvorecer. Por que será que, justamente quando precisamos de uma resposta, tudo se cala? Por que, nas horas mais sombrias, até a fé se sente exausta e trêmula? Em momentos assim, o coração busca sinais, qualquer gesto, qualquer palavra, qualquer milagre sutil que permita crer outra vez. No entanto, a impressão é de que o céu permanece fechado, e aquela promessa que um dia pareceu tão viva agora se transforma em lembrança distante. Você já tentou buscar distrações, mergulhar em atividades, afastar-se dos próprios sentimentos, mas algo insiste, uma voz suave que persiste, uma inquietação que não sossega. Será que existe um motivo para suportar silenciosamente? Seria essa espera apenas um caminho solitário? Ou há, de alguma forma, olhos atentos sobre cada suspiro seu? Diante dessa confusão interna, conquistar um fôlego novo parece impossível. As causas do sofrimento se embaralham, é cansaço acumulado,
decepções, perdas pequenas e grandes, expectativas frustradas. Tudo se mistura e pesa, tornando o horizonte pálido. Por vezes, você observa seu próprio reflexo e quase não se reconhece. Pergunta-se se perdeu aquilo que o fazia sonhar, se ainda é possível voltar a ser inteiro, se a sua história faz sentido do jeito que está. É doloroso admitir, mas há momentos em que desistir parece um alívio tentador. Não prosseguir evitaria mais frustração, pouparia lágrimas. Mas então, algo tão íntimo quanto inexplicável lhe impede de soltar completamente o fio da esperança. Talvez não tenha reparado, mas há outros, tantos outros, que já se sentiram na beira desse abismo de desistência. Pode ser que tenham escondido melhor, ou sorrido enquanto mal conseguiam respirar por dentro. A sensação de ser invisível não é exclusiva sua. Ainda há muitos que, agora mesmo, carregam pesos que ninguém vê. O mundo ensina a suportar tudo calado, a não demonstrar fraqueza, a vestir armaduras diariamente. Só que armaduras não cicatrizam, apenas maquiam o que dói. E você talvez já percebeu em si as marcas desse esconderijo longo, as feridas fechadas por fora mas abertas por dentro. No meio desse percurso, onde as respostas tardam e a alma só deseja descanso, manifesta-se o maior dos anseios, ser acolhido, ouvido, não por soluções rápidas, mas por uma presença que não abandona. Paira no ar outra pergunta: será mesmo que Deus vê? Ou será que está distraído, ocupado demais para notar um coração cansado perder as últimas forças? Sente-se sozinho em meio a uma multidão, desejando alguma certeza, um toque de cuidado real, algo que lembre que sua dor importa, sim, mesmo que ninguém enxergue. Aos poucos, a fé se torna sussurro, depois apenas silêncio, e por fim, dúvida cruel. Mas há algo que ainda não foi revelado. Se essa fragilidade ecoa dentro de você, não guarde as lágrimas, não masque o cansaço. Permita-se viver o silêncio. Permita-se até questionar. O caminho espiritual, por vezes, não é feito de respostas fáceis nem de vitórias relâmpago. É estrada longa, terreno irregular, noite fria. Contudo, queira lembrar, só percorre quem ainda carrega, lá no fundo, algum desejo de encontro. E, se esta mensagem tem sentido para você, deixe apenas um estou aqui nos comentários, não por rotina, mas como um fio de ligação, como um pedido honesto para não caminhar sozinho nesta travessia. O silêncio nem sempre é o fim da história, mas é justamente no silêncio, nesse intervalo denso e inquieto, que um novo entendimento começa a germinar, quase imperceptível no início, mas inevitável como o romper do dia. Existe algo misterioso sobre o tempo de espera, uma dinâmica silenciosa entre o anseio humano e a resposta divina que não se encaixa nos relógios do mundo. Você já reparou? É nos vazios, nas pausas sem explicação, que a alma revela o que carrega de mais autêntico. Talvez você espere por sinais grandiosos, por uma voz audível, por manifestações inegáveis. Entretanto, a jornada do espírito raramente se faz com estrondos. Ela se constrói nesses intervalos, na delicadeza das pequenas resistências diárias, no murmúrio de uma esperança sutil que insiste em se recusar a apagar. E se, em vez de uma ausência, o silêncio fosse uma presença encoberta, um convite disfarçado para olhar além do que é aparente? Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas o silêncio de Deus não é abandono. Ele pode ser, na verdade, o berço onde brota uma confiança mais profunda, uma crença que não está mais apoiada em certezas externas, mas num mistério que envolve, sustenta e transforma de dentro para fora. O que você sente falta pode ser, também, o que mais o fortalece, porque é na ausência de respostas fáceis que nascem as raízes de uma fé inquebrável. Perceba, por detrás do peso, existe uma mão firme, invisível, que não apenas suporta, mas molda o que você é. Uma presença amorosa que habita os bastidores da sua história, reorganizando silêncios em aprendizado e vazios em receptáculo para novos significados. Você já tentou imaginar o que está sendo gestado nesse tempo de espera? E se sua vulnerabilidade, esse lado frágil e cansado, fosse solo fértil para uma transformação que só acontece quando não tentamos dominar tudo, quando finalmente nos rendemos ao fluxo do tempo e da graça? Há um paradoxo nisso tudo. Quanto mais desprotegido você se percebe, mais disponível fica a ação do divino. Ainda não te falei o mais importante. A cura não chega como um estouro, ela vem como uma brisa. Aos poucos, quase tímida, ela toca as partes mais frágeis, as que você tentou esconder até de si mesmo. Você começa a perceber que não está atravessando sozinho e que nenhuma lágrima foi desperdiçada. Cada suspiro,
cada noite de aflição, cada clamor silencioso compôs um caminho por onde a presença de Deus silenciosamente caminhou, preparando respostas que talvez não se pareçam com o que você esperava, mas que precisarão da sua atenção para serem reconhecidas. Porque curar-se, no reino dos mistérios, quase nunca é sinônimo de retorno ao que era. O consolo pode não vir na forma de restauração imediata das circunstâncias externas. Muitas vezes, chega como um ânimo novo e silencioso, um respirar mais leve no meio da tempestade. Você percebe, então, que mesmo sem grandes mudanças ao redor, algo se alterou do lado de dentro. A solidão perde espaço para uma companhia difícil de explicar, uma paz trêmula mas persistente, como uma vela que nunca apaga, mesmo em ventos fortes. Você já sentiu isso alguma vez? Uma presença suave no quarto escuro, um pensamento repentino que acalma, um abraço que ninguém vê. Pode ser o consolo tão buscado ganhando forma, não nos modos ruidosos do mundo, mas no jeito gentil e constante de Deus. E nesse instante, aquilo que parecia apenas espera se revela campo fértil de encontros. Você consigo mesmo, você com o divino, você com o real sentido da esperança. Talvez tudo isso só faça sentido no retrospecto. Talvez agora ainda seja penumbra. Mas confie, todo tropeço, todo silêncio, carrega uma oportunidade oculta de renascimento. Há uma beleza inesperada no ato de simplesmente permanecer. Não se trata mais de suportar passivamente, mas de abrir espaço para um tipo de presença que não exige provas, mas oferece companhia. É um convite silencioso à entrega. A possibilidade de aceitar que, justamente quando menos se entende o caminho, é quando mais se está sendo guiado. E, de repente, você começa a perceber, o mesmo silêncio que parecia uma barreira vira ponte. Os mesmos dias longos ganham sentido novo, e a fragilidade inicial se transforma em solo fértil para a confiança real, pois existe esperança preparando em silêncio. E, talvez, você só comece a enxergar nos próximos passos, nas próximas pequenas rendições. O tempo da espera não é tempo vazio, é tempo sagrado, e isso pode mudar tudo. E se agora, com tudo isso pulsando no fundo do seu peito, você ousasse dar um passo adiante, mesmo sem sentir o chão totalmente firme sob os pés? O que poderia acontecer se, ao invés de buscar incessantemente respostas imediatas, você deixasse que sua alma repousasse nessa estranha paz que cresce devagar, como quem aprende a respirar de novo depois de muito tempo sufocado? Algo extraordinário se revela para quem não desiste na penumbra, para quem permanece mesmo quando nada parece fazer sentido. Porque é justamente na continuidade do caminho, no gesto simples de continuar, que o sobrenatural se insinua. Não é mágica, não é ilusão, não é solução rápida, é presença viva que não abandona, mesmo quando você acha impossível continuar. Tente perceber, agora, a diferença silenciosa que se instala no fundo do peito dos que já decidiram não soltar a mão da esperança. Constância não é fraqueza, tampouco cegueira. É o ato de confiar quando não há sinais visíveis. E nesse exato momento, enquanto você escuta cada palavra, toda a sua história está sendo reordenada por alguém que conhece cada noite longa, cada madrugada gelada, cada oração sem som. Há um olhar atento sobre você, alguém que chama pelo seu nome sem ruído, que acolhe suas fragilidades e não pede que você enrijeça, apenas que não desista. O clímax da fé nunca é um espetáculo barulhento. Ele nasce no instante em que, mesmo com o coração trêmulo, você sussurra um eu ainda creio no escuro. Talvez, até aqui, você tenha imaginado que seria preciso uma virada impressionante, algo incontestável, para permitir-se acreditar de novo. Mas a promessa silenciosa de Deus não se pronuncia nas multidões, ecoa no íntimo da alma. Quando você começa a reconhecer essa presença suave, compreende que nem tudo precisa mudar para que todo o seu interior seja transformado. A espera, que parecia punição, agora revela sua face de graça. O sofrimento não te define, é apenas o chão onde uma nova força, uma força irrompida do céu, se firma dentro de você. A vulnerabilidade, antes sinônimo de fraqueza, agora se mostra como a porta de acesso à verdadeira comunhão. Você não foi esquecido, não está abandonado, e mesmo nos momentos em que tudo o que sente é um vazio absurdo por dentro, existe um propósito divino sendo tecido. Se você sentiu esse sopro de consolo, mesmo que suave, mesmo que breve, permita-se agarrar-se a ele. E se ainda não sentiu, continue aguardando. Há promessas que só florescem depois do último inverno. O mais profundo dos milagres não é sempre o que resolve as circunstâncias ao redor,
mas o que restaura em você a coragem de acreditar outra vez, de repousar nas mãos invisíveis que te sustentam sem que você perceba. Agora, diante dessa verdade, convido você a dar um micro passo de fé. Sim, mesmo que pequeno, mesmo que com medo. O ato de ficar, de persistir, de não desligar de si mesmo e do divino, é o que prepara o terreno para tudo o que virá. Não corra da sua vulnerabilidade. Não mascare sua fragilidade. É nela que o tesouro oculto da esperança é encontrado. Não desista na véspera do despertar. Ouça, existe um ciclo divino de espera e renascimento, e você está justamente no meio dele. O silêncio não é o fim, é a melodia inicial de uma nova canção. Se este sopro tocou seu coração, se alguma palavra aqui dentro encontrou eco no seu percurso, eu te convido, não apenas a clicar, não apenas a curtir, mas a reconhecer, sim, ainda acredito. Deixe sua resposta nos comentários como um passo de fé. Inscreva-se, não só neste espaço, mas nesse compromisso de permanecer, de transitar juntos por esse caminho silencioso, onde cada silêncio se tornará espaço para um novo encontro. O seu like será um eco desse "eu não vou desistir", e sua partilha, uma semente silenciosa de esperança para outros que esperam no escuro.